A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Eu sou o pastor Celso de Castro Costa, presidente da Assembleia de Deus, Dr. Augusto Vasconcelos, a igreja de coração e portas abertas para você. Eu gostaria de, nessa ocasião, nessa oportunidade, dirigir uma breve palavra ao público jovem da nossa igreja, à juventude como um todo e a todos os irmãos do Senhor, servos do Senhor. Nós estamos vivendo uma época, sobretudo nesses últimos dias, essas últimas semanas, em que há um alvoroço no Brasil e especialmente na nossa cidade, do Rio de Janeiro, mas tomando todo o território nacional, no que diz respeito a algumas justas reclamações do povo num movimento democrático autêntico que reivindica direitos que são previstos na nossa Constituição e que nem sempre são observados de forma correta pelos nossos governantes. No entanto, algo me chama a atenção e traz-me preocupação, razão pela qual eu quero compartilhar contigo algumas ideias. Para tanto, eu vou fazer uso de um texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 11, onde o texto diz assim: E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Esse texto ele traz a lume, faz menção à ideia da rebelião que foi promovida por Absalão, filho de Davi, o rei Davi, e que ele queria tomar o trono de Israel. Infelizmente, muitos iam seguindo Absalão na sua simplicidade. Isso porque não tinham conhecimento de tudo que estava no coração de Absalão, as suas motivações, e alguns eram, na verdade, como se pode perceber do texto que eu li e todo o contexto que o rodeia, iam na sua simplicidade, eram simplesmente massa de manobra na mão de Absalão e dos seus líderes rebeldes. O que eu trago para uma reflexão nossa, especialmente para a juventude da nossa igreja e a juventude brasileira de uma forma bem ampla, é de que as reclamações são justas, as colocações quanto a muitos questionamentos levados a efeito nas ruas das nossas cidades são mais do que justificadas. No entanto, existem grupos que tiram partido ou tomam partido da movimentação, da mobilização popular para proveitos próprios. E isso com interesses políticos, interesses de grupos até de banditismo, interesses financeiros, interesses outros que fogem completamente àquela motivação inicial de uma movimentação de cunho democrático. Isso posto, eu gostaria de trazer uma reflexão para os nossos jovens e para a igreja quanto ao cuidado de nós estarmos nessas movimentações. Na verdade, a palavra de Deus ela não condena que a Bíblia Sagrada e os servos de Deus condenem as atrocidades promovidas até pelo poder público estabelecido. Existem inúmeros textos da Bíblia Sagrada que dão respaldo para isso. No entanto, a Bíblia Sagrada condena uma motivação, uma movimentação, ou nós servirmos de alguma forma de massa de manobra para alguém com interesses outros que não sejam, sobretudo, a promoção do reino de Deus. A razão pela qual nós, como igreja do Senhor, existimos é promover o reino de Deus, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta o mais miserável pecador. E por conta disso, a recomendação paulina é de que nós façamos orações, deprecações, por todos que estão em liderança, por todos que estão em projeção, quer seja no sentido de projeção eclesiástica ou no cunho secular das nossas nações, do nosso governo, do nosso governante. E por conta disso nós devemos ter muito cuidado para não nos envolvermos com a massa e sermos massa de manobra. A história mostra, e é próprio do ser humano,
que às vezes nós temos um comportamento no nosso momento a sós, digamos assim, em particular, e que ele difere um pouco do nosso comportamento quando estamos numa coletividade. Isso é muito próprio de, em determinadas situações, sermos levados a falar publicamente, na massa, o que nós não falaríamos particularmente. Nós agirmos de uma forma publicamente com a qual nós não agiríamos no nosso ambiente mais reservado. Fica uma palavra de alerta para todos nós, e especialmente para a juventude da igreja. São justas as reclamações, são justas as reivindicações, é justo o movimento democrático. Não é justo que se daí parta para depredações, para violência urbana, para incentivo ou de alguma forma sermos manobrados por aqueles que incentivam esses tipos de comportamento de violência que não se coaduna nem com o movimento democrático e muito menos com a nossa posição como servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo e proclamadores do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém.